Fala, torcida que canta, torcida que vibra, torcida do Palmeiras que tá feliz demais com essa classificação. Separei pra vocês aqui mais um corte da mídia esportiva. Então já vai chegando, deixando o seu like, porque temos aqui uma entrevista, né, exclusiva aqui que o Rafael Veiga, né, um dos heróis da classificação do Palmeiras contra a LDU 4-0 na noite mágica, histórica no Allianz Parque. Deu uma entrevista aqui o pessoal do Seleção Sport TV. Vamos dar uma olhada aqui, quero deixar os créditos, link na descrição do vídeo. Você que gosta deste conteúdo, convida a se inscrever no canal. É de graça, você não paga nada e ajuda demais o nosso trabalho aqui, fazer com que esse conteúdo alcance mais torcedores do Palmeiras. Ative o sininho para receber os próximos vídeos para conferir essa entrevista aí do Veiga. Muito bem, Veiga já tá pronto, já consigo colocá-lo na conversa, então vamos fazer isso agora, porque olha, Rafael Veiga, seja muito bem-vindo. A gente está falando, sei que você estava ouvindo aqui, né, um pouquinho da nossa conversa, a gente está falando muito dos personagens do jogo, muito do Alan, que já vinha pedindo passagem, muito do Andrés Pereira, que já vinha fazendo jogos seguros, mas eu diria, e ensaiei fazer isso na nossa abertura, que você é a cara desse diferencial do Palmeiras, que a gente exalta tanto pelo mental. O que você fez ontem, vindo especialmente de uma semana em que eu tenho certeza que você viu, leu, ouviu muitas críticas a seu respeito, torcedores questionando se ainda era atleta de Palmeiras, e ontem você decide o jogo, chamando a responsabilidade para cobrar um pênalti no momento em que você não está vivendo o auge, né, da confiança. Então essa é a minha primeira pergunta. Primeiro, parabéns por tudo que você e o Palmeiras mostraram ontem. Da onde você tirou essa confiança toda para fazer o que você fez ontem? Boa tarde, Mari, Serginho, Roger, Felipe, prazer estar falando com vocês. Na verdade, eu sabia que aquele momento ali eu tinha que realmente bater o pênalti, não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha que ser, acho que, fiel comigo e com aquilo que eu acreditava. Eu falei em uma entrevista ontem que não tinha problema se fosse para alguém errar, eu erraria, mas eu queria muito fazer, né, aquele gol, né? Então, que bom que tudo deu certo, eu fico feliz aí pela noite, pelos 2 gols, realmente foi uma noite especial. Você tem a sensação do Popular tirou um piano das costas? Você tem, porque eu acho que o normal seria esse, né? Se sair daquele jogo, depois do que você fez, sair, óbvio, muito feliz, realizado e com a possibilidade de disputar mais uma final, mas sobretudo aliviado, não? Não, aliviado por a gente, como um time, conseguir reverter um resultado que era grande, né, a vantagem deles. E acho que aliviado por mais uma final, para a gente conseguir chegar a mais uma final e a gente provar que a gente consegue fazer coisas grandes, né, quando tá todo mundo junto e acreditando. Então, acho que aliviado por isso. Meu camisa 10, que usa a 23, né, se não me engano. Mas é um 10 clássico. E ontem, quando entra na função dele, como ele pensa o jogo, a gente tá mostrando o gol dele, né? Mas o tapa que ele dá pro Vitor Roque, né, sem ver, de costas, para deixar o Vitor em condição, depois de fazer a jogada para infiltração dele, para fazer o terceiro gol, é jogada de craque. E algumas vezes, em alguns papéis, né, principalmente no jogo de ida lá em Quito, você é deslocado pelo lado do campo, assim, né, para fazer algumas funções mais táticas e tal. Qual é essa diferença que muda no teu perfil quando você está um pouco mais liberado, quando você está jogando nessa região central, olhando todos os lados do campo, com muita movimentação na tua frente para poder escolher sempre as melhores jogadas? É muito, muito diferente ver você jogar assim, nessa função, pelo menos para mim, cara. E parabéns ontem pela grande atuação e por essa grande classificação do Palmeiras. Valeu, Roger. Então, acho que eu gosto muito de jogar ali perto da área, perto do gol, né, chegando. Eu sei que eu tenho isso muito forte, que é a chegada na área, a infiltração, né, e eu acho que quando acaba jogando ali mais perto do gol, mais perto da área, você consegue achar melhores espaços, né, mas eu acho que desde quando eu cheguei no Palmeiras em 2017, eu joguei praticamente em todas as funções, em todos os lados ali na frente, mas realmente, como você falou, onde eu sinto mais confortável é mais ali perto do gol, né, porque eu acho que
eu tenho um poder de decisão muito bom e eu acho que isso me valoriza ainda mais também. E com esses dois moleques na tua frente aí, de altíssimo nível, numa confiança alta, né? Porque a escolha do Abel, né? Ele tem sido o Flaco um pouquinho mais por trás, chegando no Roque. Mas quando você faz essa função e tendo os dois na tua frente, né? E um avião do lado direito, que estava o Alan ontem, cara, o leque de opções para quem raciocina o jogo como você, para encontrar essas bolas, facilita demais, né? Você jogou, você sabe. Então, muito do passe que o meia vai dar depende do movimento do atacante, da velocidade que ele faz o movimento. Então, eu sei da velocidade e o quão forte é o Vitor Roque, né? E na hora ali do primeiro gol eu vi, né, que ele estava meio que no mano com o zagueiro, tinha um espaço em profundidade. E a verdade é que chegou no momento do jogo que a gente precisava arriscar. E eu, né, tentei dar aquele passe ali, ele foi muito feliz também, teve uma calma absurda dentro da área para achar um passe que não é fácil, né, e daí depois eu consegui infiltrar, né, mas realmente ele, Flaco, estão num momento incrível, né, e o Alan, ontem o que ele jogou foi surreal, não parecia que ele tinha só 21 anos. Muito bem, Veiga, eu queria Bom, primeiro, só lembrar que em condições normais, o meu WhatsApp aqui já estaria inundado de informações, dados teus, que o Acas teria me mandado, né? E o assessor do Veiga por muitos anos, do Palmeiras, não está mais entre nós. Palmeirense está realmente feliz em algum lugar, muito feliz em algum lugar que certamente ele deve ter. Eu nem sabia que ele tinha falecido. Ele faleceu tem muito tempo? Não, é recente. Não, mês passado. Meus pêsames ao Rafa também, que era um amigo próximo. Eu encontrei até o pai do Veiga no velório lá do Acácio, mas enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre o pênalti, porque tem uma conversa tua ali, né, com o Flaco. Eu queria saber se chegou a ter quase uma disputa ali, quem é que falou, como é que foi esse diálogo, e o que você pensou no pênalti, né? Eu vou dar uma paulada, eu vou dar o pênalti de segurança no meio, porque eu fiquei com a impressão que aquela bola saiu um pouco baixa demais, se o goleiro mete o pé, ele talvez pegasse ali, né? O que você queria com aquele pênalti? Não, quando saiu o pênalti, o Flaco perguntou se ele podia bater. Eu falei que dessa vez eu queria bater o pênalti. E daí eu só fiquei, né, concentrado ali. O Vitor ficou com a bola na marca do pênalti. Eu fiquei me concentrando. Realmente eu queria bater no meio. A bola saiu um pouco mais baixa, né, do que eu queria, mas que bom que foi gol, né? Quando eu treino um pouco mais alto ali, realmente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o momento do pênalti ele estava muito convicto do que eu queria fazer, do que eu ia fazer. Então, não dava para ser o Flaco que batia esse pênalti. Acho que outro momento ele bate, mas ontem era meu momento. Hoje não, né? Hoje não. Veiga, se você estivesse aqui sentado com a gente... Ei, desculpa, Baixo, você ia falar. Eu te interrompi aqui. Diga lá. Vou perguntar um pormenor que de quem já esteve dentro de campo. Aquela primeira bola ali que você entra, eu sei que é muito importante o primeiro toque na bola, mas a primeira bola que você toca é uma falta. E aí, geralmente, quando eu estava dentro de campo, a primeira bola para mim era muito importante para ganhar confiança dentro do jogo. Então, aquela primeira falta, você viu que você bateu bem a falta, você entrou no jogo realmente ali, não só de entrar no jogo e ter aquela cobrança de falta, até porque o teu companheiro que estava dentro de campo também bate muito bem, que é o Andrés Pereira. E ali você pediu para bater a falta e você viu que ia ganhar confiança dentro do jogo com aquilo, por tudo que você tinha passado na semana. E isso te fez ganhar confiança dentro do jogo e fazer os gols que você fez, e parabéns pela classificação. Deixa eu só dar um complemento, porque depois da falta foi escanteio, né? O goleiro pegou, aí ele sai correndo para bater o escanteio e quer bater rápido, o Bandeira duas vezes entra na frente dele. Quase que ele atropela o Bandeira ali. Foi, na verdade eu estava confiante assim, com o nosso jogo como equipe, e eu estava confiante que alguma coisa boa ia acontecer comigo ontem, né? E na hora que sai a falta, o Bandeira pergunta se ia fazer agora, né? A substituição, eu falei, não, tem que fazer agora, que eu quero bater essa falta aí. Eu falo pros caras lá que tá na bola esperar que eu ia bater a falta.
e peço pro Bandeira acelerar lá. E aí é um pouco do que o Felipe falou, o primeiro toque é importante, então eu falei, cara, eu já tô aqui, tava um pouco longe, falei, mas eu vou chutar, né, vai que é gol, né, e acabou ali que o goleiro fez uma defesa, naquilo óbvio, dá uma confiança a mais, e aí eu fui bater um escanteio rápido, querendo, né, jogar logo, e o Bandeirinha não deixando, não sabia o que estava acontecendo, aí eu acelerado, mas que bom que deu tudo certo, né, mas eu acho que às vezes essa vontade de ganhar, vontade de fazer gol, de ajudar, fez com que eu entrasse um pouco pilhado, assim, né, porque eu sabia que tinha alguns minutos, e por mais que eu bato o pênalti, eu não estava querendo ir para disputa de pênalti, não, ser bem sincero. Melhor resolver logo, né? Deixa eu voltar aqui no tema, porque você usou a palavra confiança. Você estava confiante de que ontem alguma coisa boa ia acontecer com você. Vou usar o recorte de Libertadores. Na campanha contra o Flamengo você foi titular absoluto, na campanha contra o Santos titular absoluto. Esse ano você vive algo que dentro da competição é atípico, né? São 3 jogos como titular, 5 partidas saindo do banco e enfrentando críticas de parte da torcida que parece que não lembra muito o que você já entregou para esse Palmeiras. E você usou de novo a palavra confiança. A gente exalta muito esse mental do Palmeiras. Você tem algum profissional te acompanhando? Porque eu fiquei realmente impressionada com o que você fez depois de uma semana tendo visto tudo que aconteceu, toda a repercussão daquela partida de ida e do 3-0, né? Que fez, inclusive, com que o feito do Palmeiras que a gente viu ontem fosse inédito. Nunca aconteceu isso. Você tem algum profissional que te acompanha? Você faz algum trabalho para mental, assim mesmo, pessoal? Como é que é isso? Eu tenho, sim, psicólogo, terapeuta, mas não para falar especificamente do futebol em si, né? Acho que é para falar de mim, da forma como eu penso, como eu ajo. Eu sou um cara que defendo muito e valorizo muito os profissionais dessa área. Acho que o futebol você começa ganhando ou perdendo primeiro na cabeça. Então, para tudo na vida, a gente tem que estar com a cabeça boa para conseguir render. Eu, como jogador, vocês aí como apresentador, como repórter, né, acho que tem que estar com a cabeça boa. Felipe e Roger jogaram, sabe o quanto que isso é importante e eu sempre vou valorizar e nunca vou ter receio, nem medo, nem vergonha de falar isso. Acho que assim como a gente cuida, sei lá, do nosso cabelo, escova o nosso dente, a gente tem que cuidar da nossa cabeça também. Mas assim, durante a semana, o que aconteceu, eu não falei nada específico com ninguém. Isso é um negócio muito meu, assim, com o que eu já vivi, né? A gente já sabe o caminho das pedras, vamos falar assim, por tudo que eu já vivi. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu repito, estava muito confiante e já falei em outras entrevistas, eu ficava falando no banco para mim, né, repetindo para mim que eu faria o 4º gol e eu não sabia como é que ia acontecer, eu ia fazer o 4º gol e quando eu faço o 3º ali, eu continuei falando para mim que ia fazer o 4º gol e deu certo. Então não sei como que as pessoas vão chamar isso, mas eu acho que a gente tem que ter uma confiança primeiro na gente antes de qualquer outra pessoa, né, para as coisas darem certo na nossa vida. E você está orgulhoso de ter conseguido isso hoje? Desculpa, eu não entendi. Eu quero saber se hoje você acordou com um sentimento de orgulho. Assim, eu falei para mim que eu ia conseguir o 4º, eu consegui o 3º e o 4º. Tem um sentimento de orgulho por ter realizado o que você tinha esperado de você mesmo, não? Tem um sentimento de orgulho, né? Mas assim, é aquilo que eu te falei, a gente tem que ser constante na forma como a gente pensa e não abrir mão das nossas convicções nunca, né? Não foi porque no primeiro jogo a gente tomou 3-0 que aí eu não ia acreditar, enfim. Parece que é muito fácil eu chegar aqui hoje e falar que eu penso dessa forma quando eu faço 2 gols e quando o time ganha numa virada, mas essa forma de pensar minha tá comigo quando eu fui substituído, tá comigo quando a gente perdeu de 3-0 o primeiro jogo. Eu acho que a gente tem que manter a nossa convicção naquilo que a gente acredita, né? Foi isso, eu trabalhei e sabia que o futebol é algo que muda muito rápido, né? E não dá para nem o primeiro jogo, nem o segundo jogo me definir quem eu sou. Acho que a gente tem que sempre manter os pés no chão e o equilíbrio
e saber da nossa identidade para a gente não viver nesse carrossel de emoções, onde as pessoas vão ditar aquilo que eu vou me sentir ou como eu vou estar, né? Eu tenho que estar bem comigo e saber quem eu sou, para eu ditar o ritmo da minha vida e não as pessoas, seja elogio ou críticas. Perfeita a colocação do Rafael. Agora só discordo uma coisa do Rafael, que é de cuidar do cabelo. Temos 3 aqui que não cuidaram bem. Ficaram devendo. Ficaram devendo esse cuidado aí. Roger, cabelo é um problema que eu tirei da minha cabeça. Eu tirei, mas aí depois eu rebotei aqui o negócio. Não foi pessoal, aí não foi pessoal. Eu senti uma críticazinha assim. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre um pouco de bastidores ali. O que aconteceu, Veiga, nesses dias, né? Nesses dias, obviamente, tem uma tensão, né? E uma esperança. Sei que o Abel trabalhou bastante o vestiário com mensagem de grandes viradas, relembrando, né? Eu já li isso. Mas, assim, algumas coisas me parecem que estavam um pouquinho diferentes ontem, assim. Eu nunca vi o Abel com esse grau de emoção, por exemplo. Você pode relatar se ele estava diferente mesmo, depois do jogo, eu digo, né? Chorando, aquela coisa toda. E você mencionou um pouco sobre o Alan, que foi um jogo absolutamente extraordinário. Se vocês já viram ele em treino, fazendo coisas que... o que ele fez ontem. O que teve de diferente para essa super remontada, essa virada? Não, a comissão, o Abel, ele primeiro passou aquilo que a gente não fez de bom no primeiro jogo, depois passou o que a gente poderia fazer nesse segundo jogo e nos relembrou daquilo que a gente já fez, né, de todos aqueles jogos que a gente conseguiu virar. Então isso ficou muito fresco na nossa cabeça e a gente foi com uma confiança muito grande para esse segundo jogo. Em relação ao Alan, assim, obviamente que eu treinando, né, a gente consegue ver um talento, uma força. Ele é um menino muito novo, mas tem uma explosão, uma velocidade, uma força muito, muito grande. E ontem ficou muito nítido no jogo o que ele fez, né, ajudou muito. Então, eu fico feliz demais por meninos que sobem da base e ajudam a gente como ele ajudou ontem. Em relação ao Abel, eu costumo falar que o que ele passa às vezes para a imprensa e na beira do campo não é o que realmente ele é, né? Ele é um cara, ao meu ver, diferente, né? Talvez ele vive muito o futebol ali na beira do campo e também nas entrevistas coletivas depois de jogo, mas ele é um cara muito pé no chão em relação a isso, e acho que deve passar um filme na cabeça dele também, dele ter saído, né, de Portugal, ter vindo para cá e tá vivendo tudo que ele tá vivendo hoje. Ô, Rafa, vamos deixar o jogo de ontem para lá e já projetar um pouquinho de final contra o Flamengo. É a grande rivalidade do futebol brasileiro, os dois clubes de maior investimento e que no último jogo teve muita polêmica de Campeonato Brasileiro. E você é um dos carrascos desses jogos, né? Dessas grandes finais do Flamengo. Você fez gol em todas as finais do Palmeiras contra o Flamengo, em Supercopa, em Libertadores. Como é que está essa confiança? E com esse histórico não tem como você não estar em campo, iniciando ou terminando o jogo. Como é que o coração está? Já a mil, sabendo que você tem esse histórico positivo, sabendo que se você sai de um jogo de 3-0 contra um adversário para remontar, tendo que fazer 4, você estava super confiante de que aconteceria o que aconteceu ontem. Como é que você já imagina esse jogo, essa final, que ainda não sabe onde vai ser, né? Que o presidente da CBF está querendo... Vai tentar pro Brasil, né? Não, mas hoje a Conmebol já disse que não cogita tirar de Lima. Isso dito hoje. Então, em Lima, como é que tá essa projeção já tá pensando, pô, é o time que eu costumo fazer gol, que eu costumo definir, que eu costumo ganhar. Dá um pouquinho de tranquilidade para pensar nisso e ter mais confiança ainda? Vou ser bem sincero que eu nem pensei nisso ainda, nem dormi direito. Eu preciso dormir pelo menos uma noite boa para alinhar a cabeça. Tô até um pouco com sono. Mas eu falei até para uns amigos meus que um campeonato desse tamanho merece uma final desse tamanho, né?
E é mais um jogo nosso contra o Flamengo, a gente que tem brigado aí pelos a maioria dos títulos dos últimos anos. E fico feliz de estar enfrentando eles mais uma vez. Sempre sai jogo bom entre a gente, né? É uma rivalidade que tem crescido nos últimos anos. Mas ainda não tenho pensado nisso, sei que tem um tempo ainda para acontecer, para a gente se preparar, né? Temos outros jogos também na frente, mas acho que conforme vai chegando mais perto, daí sim a gente vai pensando mais nisso, mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, para a gente que joga e para vocês também que estão assistindo. Não me enganou, mas tudo bem. Veiga, vou te agradecer demais pela participação mais uma vez. Parabenizo. Eu gosto sempre de, antes da gente olhar para um atleta, antes da gente ver o que o atleta apresentou em campo, lembrar que a gente está falando com um ser humano. E o que esse cara aqui se recuperou em uma semana e mostrou ontem em campo é de aplaudir de pé. Então, Veiga, parabéns por tudo ontem a você e a toda a equipe. E para me despedir de você, você agora ocupa o espaço que a gente chama de telaço aqui, que é esse super vídeo aqui do lado, que a gente estampa com imagens e faz uma chamadinha de texto embaixo. A gente antes tinha algumas fotos do Palmeiras e tal, e chamou de epopeia. Vou colocar uma foto sua. O que eu escrevo? Vixe, não sei. Fala pro Roger dar uma dica aí. O que eu escrevo, Roger? Vai ajudar. Eu acho que dá pra... Cartola mágica, vamos dizer. Cartola mágica é bom, tá aí. Então tá. Veiga, cartola mágica. Muito obrigada. É isso aí, torcida do Verdão. Veiga, que anotou 2 gols na noite de ontem, né? Foi um dos heróis dessa classificação. Realmente estava vindo muito mal. Não tem como negar, né? Vinha aí com desempenho bastante abaixo, mas mostrou aí mais uma vez, né, que, cara, é um grande palmeirense, que é um cara que, né, apesar do mau momento, nunca deixou de se empenhar, né, teve essas lesões pequenas aí que fizeram com que ele, infelizmente, não conseguisse entregar o seu melhor. No primeiro jogo, né, de ida foi mal, assim como a maioria do time do Palmeiras. Cara, mas como chamou a responsabilidade, como entrou, pediu a bola, não me dá aqui que eu vou bater, eu tenho personalidade, né? Então é jogador aí que, cara, nasceu pra jogar no Verdão, não é mesmo? É isso aí, torcida do Verdão. E agora, meus amigos, a grande final entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Meus amigos, vai pegar fogo, vai parar o Brasil, vai ser uma final histórica, uma final onde tem tudo aí para ser um grande confronto, um grande desafio e, quiçá, quem saia aí o verdadeiro campeão, quem seja campeão, que seja o Palmeiras, para conquistar aí o Tetra, o primeiro time no Brasil a conquistar o Tetra aí das Copa Conmebol Libertadores, não é isso? Comenta, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui e a qualquer momento estou de volta com mais notícias, informações, cortes, entrevistas da mídia esportiva falando do Palmeiras. Tamo junto, compartilhe para o seu amigo palmeirense. Fui!